Olha, uma coisa que a mãe faz de errado, e eu vou falar com certeza, é não se priorizar. É tão interessante como a gente vê hoje as mães se colocando sempre em segundo plano. Pensa tanto nos filhos, pensa também no marido quando é casada, né? A mãe solo, então, se desdobrando no trabalho e acaba não se priorizando. E uma coisa que você precisa, mamãe, é se cuidar, porque você merece se sentir bem, se sentir linda. E a doutora Regiane Carvalho veio aqui passar esse recado tão importante para você, mamãe. Bom dia, doutora. Bom dia, doutora. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Olha, é muito importante, o Lucas falou muito bem, uma mãe se cuidar. E é muito comum no consultório a gente ver que tem mães que vão se cuidar se sentindo um pouco culpada. Eu, durante esses anos de atendimento, eu encontro muitas mães que, no momento que vai se cuidar, aquela uma horinha, e não estou falando só de procedimentos estéticos, mas às vezes no salão para fazer uma unha, se sente muito culpada e tenta fazer isso muitas vezes quando a criança está dormindo, mesmo quando a criança já tem um pouco mais de autonomia, que poderia ficar com o pai ou com alguém, mas ela se culpa de estar ali se cuidando. Eu falo, doutora, que nasce uma mãe e nasce uma culpa junto. É impressionante. É surreal como a gente já se culpa, né? É, porque é difícil deixar um tempinho para você, porque sempre a prioridade é o outro. E a gente acaba perdendo essa conexão com a gente mesmo. Você acha que a estética, ela ajuda a reconectar a gente com nós mesmos, mães? Sim, a mulher, ela passa por uma fase que é muito importante de cuidado extremo com a criança e depois tem algumas mães que logo se reconecta consigo e começa a fazer uma unha, cuidar do cabelo, mas esse processo muitas vezes é doloroso e eu vejo assim, diversas declarações, você pode falar isso com propriedade, passou por uma, duas, três, algumas vezes, né? Sim. Por esse processo, mas é importante chegar ao momento que ela se reconecta. Eu já vi mães chorando porque demorou muitos anos, às vezes 20, 30, 40, muitos conflitos em casa, às vezes com o filho que não quer, que olha para a mãe e fala, não, você não precisa, não vai fazer isso com você. Então, isso acontece, é uma realidade e ali no consultório eu consigo ver os bastidores dessa história, da mãe voltando a se olhar. E é lindo quando a mulher volta a se olhar para dentro de si, a se cuidar. E às vezes uma coisa boba. Essa semana teve algumas filhas que presentearam as mães. Então eu tive essa oportunidade. Legal. Foi genial. E de uma mãe chorar ali no consultório porque estava se cuidando. Então é uma mulher que hoje, aos 60 anos, voltou. Olha o tempo que demora para voltar a se olhar, a se cuidar. E de verdade, aconteceu de 60, de 72 anos também, se cuidando pela primeira vez. Então, foi muito emocionante essa mulher se olhar, se cuidar nesse momento da vida. Então, isso pode acontecer em qualquer fase. Sim. Não é só com a criança, que a mãe tem uma dedicação maior, mas em qualquer fase da vida. Pois é, que aí vem os netos, depois vai tudo emendando, né, gente? Embolado. E a mulher acaba não... Amanhã eu vou ter tempo. Não tem nada. Você cuida logo que não tem tempo. A mulher acaba não conseguindo, né? É bem isso mesmo. Doutora, vamos pensar um pouquinho, então, no que você passa para paciente quando recebe alguém que você percebe que tem esse coração aí até um pouco preso, né, de não se permitir se cuidar. Que se tem alguma coisa que você passa, que você... Porque a doutora, ela acaba até sendo um pouco de psicóloga nesse momento, né? Sim. Olha, eu já peguei vários casos até da pessoa acordar às 5 horas da manhã. Eu já abri a clínica às 5 horas da manhã para cuidar de uma mãe que se sentia culpada de sair do trabalho e perder, né? Na verdade, não é perder, é ter ali uma hora com ela. Geralmente, eu acolho essa mãe, escuto quais são os traumas, o que está causando aquilo, por que ela pode cuidar de todo mundo, da casa, da família, dos filhos e não pode tirar uma hora para ela. Eu tento muito ter essa conversa, entender e buscar o que está de encontro, o que está causando essa culpa dentro dela de não poder se olhar. Então, a primeira coisa dentro de um procedimento estético é, sem dúvida nenhuma, é fundamental a avaliação, para entender não só as suas queixas, o que está incomodando ali. Ali a gente não fala só de rugas, de sulcos, do que está causando aquele mal-estar que trouxe ela ali no consultório. Mas eu tento também buscar isso, por que ela deixou tanto tempo e por que aquele momento está sendo tão importante para ela voltar a se olhar. Qual é esse processo? Eu entendo isso primeiro para depois ir para as queixas, as rugas. Isso eu falo que a estética nesse momento passa a ser segundo plano. O primeiro plano é entender a mulher e resgatar essa mulher. E é lindo de ver essa mulher florescer dentro dela novamente. Doutora, agora você que está acompanhando, né, todas essas mulheres, o que você acha que por que a mãe, né, a mulher acaba deixando por último na lista esse autocuidado? Muitas vezes a sociedade também cobra da mulher
que ela tem que, depois que ela vira mãe, ela tem que se deixar e cuidar só do filho. Então, eu acho que a sociedade acaba culpando e julgando. Infelizmente, antes existia assim, nossa, ela é bonita, mas é bonita porque faz isso. Ela não pode ser bonita, ser mãe e se olhar e se cuidar. Então, tem esse peso, às vezes, dentro de casa, não só na sociedade, né, como um todo, no trabalho. Parece que é uma frescura. E não é. Eu falo que, assim, quem é mulher vai me entender nessa hora. Às vezes, você vai no salão e corta o cabelo, parece que você fez uma transformação. É verdade. E, na verdade, foi só um momento de autocuidado. E eu acho que esse autocuidado da mulher, quando ela está bem consigo, ela transmite isso também dentro de casa, com os filhos, com o marido, com quem acompanha ela ali naquele momento. E a sociedade, doutora, não é só com o filho, não, até no casamento. Eu viajo pra minha mãe, às vezes o povo vai me xingar, que eu tô lá na minha mãe, que eu larguei o marido. Capaz, imagina. Não dá, Como assim? As pessoas cuidam tanto da vida dos outros, hein, gente? Compra um gato. Isso mesmo, amigo. Tem 7 vidas, aí você vai cuidar bastante do gato, tá bom? Olha só, a doutora Regiane Carvalho tem um Instagram muito bacana em que ela explica até procedimentos que você, mamãe, pode fazer. Porque, doutora, essa é a primeira consulta, você conversa, então, sobre essas expectativas, você percebe o que a pessoa está precisando e você cria um planejamento e passa isso para a pessoa. Como é que funciona? Porque, às vezes, a mamãe que está assistindo a gente nunca foi e nunca fez uma consulta e nem sabe o que ela precisa também. Sim, sim. Nesse primeiro momento, eu busco entender essa mulher, o que ela precisa e montamos um protocolo. Ou já para sanar aquele problema, se realmente ela apresentar uma queixa pontual, ou um plano de tratamento. E sempre eu converso muito com essas mulheres para entender o que ela precisa e para mostrar também que muitas vezes é um tabu, acha que não vai caber no bolso dela. E nós conseguimos não só, eu falo que tem procedimentos para todos os gostos e com diversos valores, então a gente tenta encaixar na realidade daquela mãe, inclusive na agenda, porque isso é muito importante. Eu tento encaixar ali na agenda daquela mãe, eu pergunto para ela qual que seria o ideal para você, qual é a sua disponibilidade de tempo, porque isso é fundamental também. Então ela vai fazer um procedimento que vai exigir dela uma vez por semana, de 15 em 15 dias, uma vez por mês, ou às vezes só uma vez por ano. É 1 hora em um ano todo. Então sempre tem um jeitinho ali de uma mamãe se cuidar. Eu fico babando nesses antes e depois da doutora. Ai, eu também gosto de ver, gente. Hoje de manhã eu tava me maquiando e pensando nela, nas agulhas dela. E, gente, segurança também, porque é algo muito sério, que a gente sempre traz com a doutora, que é algo muito sério, né, doutora Regiane? Sutileza, né, doutora? Que é o que acho que a doutora... eu acho que sutileza em primeiro lugar. É isso que a gente busca. Eu não busco ali dentro do consultório uma transformação. É um cuidado realmente, um cuidado com a pele, um cuidado com a sua saúde que tem que estar em primeiro lugar. Então, por isso, é importante você ter confiança também no profissional que você vai buscar, porque isso é importante Porque também. a doutora, gente, além de fazer esse atendimento no consultório, né, ela também é professora. Ela ensina em cursos universitários todo esse cuidado. Então, realmente é uma referência. Quando a gente fala que é referência aqui os nossos colunistas, é porque a gente busca realmente pessoas que têm um trabalho de credibilidade e traz essa segurança para os pacientes. Doutora, muito obrigada. Qual o nome da mamãe mesmo? Querida. Esqueci, estou tentando lembrar. Denise, que te Lenice, acompanha. né? Isso, Beijo. acompanha muito vocês e adoro Deus o programa. abençoe muito a senhora, viu? Tudo de bom. Que alegria ter uma filha dessa, né? Imagina, Maravilhosa. viu, seu orgulho, viu? Deus abençoe muito a sua mãe, Muito então. obrigada. Um feliz Dia das Mães para vocês também. Para a mamãe de vocês. Obrigada. A mamãe doutora. Marisa está assistindo a gente também. E a que minha gostoso. Regina. É um sábado gostoso, né? Um beijo para dona bom Regina demais. também, viu? Um beijo enorme. Obrigado, doutor. Obrigada. Eu que agradeço o convite e estar aqui com vocês. Sempre bom te receber.